Ei, namastê, namastê. Que bom que você está aqui, que bom que a gente está aqui, né, para poder abrir mais uma roda, mais um momento de estudo sobre o Yoga Sutra de Patanjali, né? Esse texto consagrado e importante que durante todo o percurso aí da nossa vida e da nossa experiência com yoga, a cada instante é importante a gente retomar, olhar novamente, estudar novamente, relembrar o caminho, né? O ensinamento é assim: a gente recebe, depois, durante o percurso, a gente relembra, 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 e ele vai se intensificando, vai se expandindo. Então, são coisas dentro do caminho do yoga que a gente nunca pode deixar de estudar. E o Yoga Sutra é um deles, né? É um texto desses que a gente não pode deixar. E aí, a gente já tem uma série de aulas, né, já gravadas com os niyamas. Agora a gente começou com os yamas, e a intenção é a gente ir passando por todo o contexto, assim, trazendo tema a tema, parte por parte, de cada anga, de cada parte do Ashtanga Yoga, que é o que está dentro do Yoga Sutra, o Raja Yoga de Patanjali. Então, eu vou começar aqui com slide, para a gente só também retomar e se organizar numa linha de raciocínio, de compreensão. Chegou aí? Todo mundo vendo? Dá um joinha, sim, para eu entender que Sim, veio. Ótimo. Então, aqui, né, Patanjali tem essa imagem, essa configuração, né, de atrás dele muitas serpentes que ele traz para o momento da reencarnação de Patanjali, um grande sábio, repleto de conhecimento, e um dos textos que ele deixa é o Yoga Sutra, e que tem essa relação, o yoga que conduz à plenitude. São 4 capítulos, 196 aforismos, que são trechos pequenininhos para que a gente possa ler um trecho, absorver aquele sutra, aquela frase, ficar com ela, praticá-la, né, e depois ir somando o passo a passo de cada sutra em que ele apresenta. Então, aqui nós estamos vendo o segundo capítulo, o Sadhana Pada. Sadhana é o caminho da prática, ou seja, quais são os instrumentos dentro dessa jornada do yoga, dessa jornada do autoconhecimento, que trazem a liberação da nossa essência, a liberação da nossa alma, a liberação do divino em nós, né? Numa potência mais ampla de comunhão entre a matéria e o espírito, entre o visível e o invisível. E neles, nessa segundo capítulo, essa parte, os yamas e niyamas, eles são considerados o grande voto, porque antigamente, antes das pessoas, dos discípulos irem estudando asanas, pranayamas, pratyahara e outras ferramentas, eles faziam o grande voto. E o grande voto consiste praticamente como se fosse as 10 indicações, os 10 lugares em que temos que prestar atenção, observar, controlar, intensificar, para que nós possamos ter, então, essa liberação. E aí, sim, passar para o próximo passo do yoga, né? Então, isso é muito interessante a gente trazer esse lado da tradição que vem, né, carregando aí no Parampará, na relação mestre-discípulo, esse conhecimento que vai impulsionando, impulsionando a abrir a visão, a expandir e absorver o conhecimento na vida, né, no viver. Então, nós estamos dando ênfase agora aos nossos encontros, a gente pegou o tema yamas. E a palavra yama significa conter um impulso natural, conter algo que existe dentro de nós, que a gente carrega como espécie humana, que vem já de um caminho de evolução em que a informação percorre ainda o nosso corpo, né? Percorre a nossa natureza inferior. Então, olhar para isso
conhecer isso e no dia a dia praticar, diminuir, controlar, atuar, agir, né, ação. Yoga é ação, yoga é tapas, yoga é autossuperação dentro dos caminhos apontados para que a gente possa percorrer. Então, esses instintos nada mais são aí do nosso caminho, eles fazem parte do nosso instinto de sobrevivência, como animais, como seres humanos que precisam, né, precisa de prana, precisa de energia, e essa energia é consumida de diferentes formas para a nossa sobrevivência. Então, esse impulso que nasce dentro de nós, ele vem com essa necessidade, com essa informação, eu preciso sustentar, eu preciso me manter vivo. Então é nesse caminho que Patanjali aponta alguns yamas. E hoje nós vamos lá olhar para o Asteya. Gosto muito de quando chega uma palavra em sânscrito, né? Aí vocês que já estudaram, que estudam dentro do Yogaya, no curso de formação, tem essa colocação, né, que eu trago. Cada vez que chega uma palavra em sânscrito, repete em voz alta. Então é Asteya, Asteya. Ai, gente, eu preciso pôr mais um paninho aqui, porque tá um frio. Aqui tá entrando um vento gelado, já tô tudo fechado aqui. Então vamos lá esquentar um pouquinho. Então, Asteya, né? Asteya. Asteya significa não roubar. E eu peguei dois sutras peguei um sutra de diferentes livros. E o primeiro é da Glória Arieira. E ela traz a tradução desse sutra. No estabelecimento do não roubar, sobrevém a proximidade com todos os tesouros. Então, quando a gente estuda os sutras, a gente pega esse sutra e olha para ele, né? E mergulha nele, no estabelecimento do não roubar. Então, na ação de não roubar, como não roubar o quê? Daqui a pouco a gente entra mais, mas vamos só olhar quais são os pontos importantes a observar. Sobrevém, então vem à proximidade de todos os tesouros. Quais são esses tesouros para a vida? O que são esses tesouros? Então, isso vai ser o estudar o sutra. Daqui a pouco a gente vai percorrer ele. O que é não roubar? Quais são as ações do não roubar? E quais são esses tesouros que vêm até nós devido a gente praticar o não roubar? Aí peguei o outro do Deshish Kachar, que traz essa outra colocação. Uma pessoa que é digna de confiança porque não cobiça o que pertence a outros. Naturalmente, tem a confiança de todos e tudo é compartilhado com ela, por mais precioso que possa ser aquilo a compartilhar. Então, é a mesma coisa que ele está falando do Sutra de cima, do Sutra 2.37, do capítulo 2, do Sadhanapada. Ele está falando a mesma coisa, mas ele trouxe um pouquinho mais, né, de espaço, assim, ele colocou as pessoas, como que a cobiça, ele colocou algumas ações aqui já, mas a gente vai ver isso com mais atenção. Então, vamos olhar agora o que é, né, que em resumo os yamas significam, então. Os yamas são as atitudes para com o nosso ambiente que nos levam ao tesouro, que é o que o Sutra acabou de falar, só que eu trouxe num outro jeitinho aqui, frisando 3 pontos importantes nesse Sutra: as ações, as atitudes, o ambiente, ou seja, o ambiente externo e o ambiente interno também, lembrando que para tudo é dentro do micro ao macro, do grande ao pequeno, esse olhar vai estar sempre expandindo, e os tesouros. Então, 3 pontos importantes para a gente poder abrir e adentrar. Isso
nos leva a um lugar e aponta uma direção muito objetiva, que é através das nossas relações. Através das nossas relações, a gente pratica asteia, a gente pratica não roubar. Então, quais são as nossas relações em que nós, seres humanos, eu, Lili, Camila, Ellen, cada um no seu vestuário, né, na sua roupagem, nas suas características, nos seus aspectos, pratica no dia a dia o não roubar. Primeiro, consigo mesmo, né? Consigo mesmo. A gente poder olhar e daqui a pouco a gente destrincha o que é cada um de nós mesmos. Mas no âmbito pessoal, no âmbito íntimo, eu e Lili, né? Então, como que seria isso? Como que seria a relação entre o ambiente, a minha casa, a casa planeta, os lugares em que eu ocupo? Como que se estabelece essas relações? Como é a relação minha, individual, eu, persona, com a natureza? Como eu me relaciono? Será que eu vejo, sinto, cuido, protejo, destruo? Nem vejo, nem reconheço? Como é essa relação? Como é a relação com os animais? Esses seres dos mais diferentes formas, grandes, pequenos, das mais diferentes, incríveis formas, né? Quando a gente para olhar e nos relacionar com os animais. As nossas relações com as pessoas que estão próximas, que fazem parte do nosso dia a dia, e com as pessoas que fazem parte da nossa família, e com as pessoas que fazem parte da nossa cidade, e com as pessoas que fazem parte da humanidade nesse momento. Sempre olhando do micro para o macro, crescendo. Como é a relação persona, eu, com o meu trabalho, cada um com o seu trabalho? Como é que se estabelece essa relação? Como se estabelece a relação com a cidade, com o planeta? Então, eu pus reticências aí para que a gente possa perceber, contemplar e olhar que é através das relações que as minhas ações permitem que eu receba os tesouros que a vida pode me oferecer. Ficou claro? E assim a gente continua então agora, para a gente poder olhar quais são esses tesouros. Quais será esses tesouros que a vida pode nos oferecer? Vamos pensar junto, vamos olhar. Olha para essa imagem. O que será que traz essa imagem para você? Que você considera que seria o tesouro, assim, que você gostaria de ter na vida, né? Dentro disso que a gente acabou de trazer, das ações, das relações, as mãos, né, representando a diversidade unida. Cada mão de um jeito, cada mão de uma cor. Poderia ter mais outras aí, mas trazendo essa representação, né, tão importante da gente ouvir, sentir, cultivar e praticar. Estamos juntos. Estamos juntos. A importância dessa força das relações de nos dar sustentação para o nosso caminhar. Você concorda que isso é um tesouro? Que a gente poder estabelecer relações de suporte, de envolvimento, de amorosidade, de, dessa teia segura onde a gente pode mesmo viver o que for para viver e ser o que puder ser? Isso é um tesouro, né? Uma preciosidade. E essa?
E essa outra imagem? O que que será que você vê aí, né? Qual é a relação das pessoas aí com a natureza? Será que elas estão à vontade, né? Qual é a relação do animal com as pessoas? Qual é o sentimento que eles trazem ali? Segurança, conforto, união. E assim, escuta, né? Me parece que essa cena, assim, as pessoas estão escutando uma outra, né? Olha que preciosidade, a escuta, a tranquilidade, né, da natureza. Será que isso é um tesouro para a nossa vida? Isso é uma preciosidade? E essa outra? E essa outra foto? Olha para ela. O que será que ela traz? Será que ela traz liberdade, expressão, um corpo livre, um corpo solto, integrado à natureza, integrado às pessoas, independente de cores, raças, situações, formas? Isso não é um tesouro? Isso é um tesouro para você? Para mim também. Isso. Qual é a sensação? Qual é essa sensação? É lógico que a gente preferia que ele tivesse descalço, né? Mas qual é a sensação? Será que tem entrega aí? Tem confiança? Tem abertura? Tem apoio e sustentação? Tem pertencimento? Maravilhoso. Escreve se vocês, o que que vocês acham que tem aí? Escreve. Será que essa sensação entrega? Será que esse lugar que essa pessoa ocupa é um tesouro? Você quer para sua vida? Gratidão, expansão, sim, sim, é um tesouro. E essa? O que tem essa para você? Ah, essa para mim tem amor, tem alegria, tem ousadia. O que mais que tem aí? Tem olho no olho, tem diversão, tem de cumplicidade. E pode ser de todas as formas, né? Não só de assim de casal, parceiro, mas relações, amigos, amigas. Será que isso, diversão, felicidade, cumplicidade? Será que isso é um tesouro, pessoal? Entrega mais uma vez, com certeza, abertura, né? Abertura. Isso é um tesouro, né? Isso é um tesouro. E essa? E essa foto dessa charmosa? Ah, sim, tinha troca. E essa foto dessa charmosa? É lógico que ela queria estar sem roupa ali, né, gente? Mas a gente está fazendo uma coisa para ficar gravada, assim, então eu terei prazer, independente dos véus, né? E uma integração com a natureza, né? Conexão com a natureza, uma conexão com a natureza, liberdade, liberdade, beleza também, né? Deleite, é mesmo, deleite. Dá vontade de fazer isso, né? Assim, essa duchinha, assim, esse autocuidado, exatamente, autocuidado, maravilhoso. Isso é um tesouro? Tudo isso que a gente falou, não é uma das pérolas, joias raras do viver? Isso. E essa, mais uma, só a última, eu garanto, essa é a última. E essa, o que que tem aí?
Tem alegria, né? Que mais vocês veem? O que que tem? Olha. A danada tem prosperidade também, que eu acabei de ver que tem um relógio dourado lá no braço dela. Bem-aventurança. Sim, tem sol, tem luz, tem girassóis, né, indo na direção do sol. Tem cores, tem água brilhando, tem arco-íris, tem alegria, né? Tem liberdade, tem sonhos maravilhosos, sonhos, exato, né? Presença, tem pé na terra, né? Tem pé na terra, maravilhoso. Então agora, olha para você aí nessa sensação. Respira fundo agora e identifica agora em você, dentro disso, desse caminho que a gente fez, quais são os tesouros da sua vida? O que te faz feliz? O que te faz viver isso tudo que a gente percorreu agora? E aí, quando você identificar, escreve. Escreve. O que te faz feliz? Pode ser aqui no chat, pode ser para você, pode ser no seu caderninho, principalmente também, mas escreve. Quem quiser escrever também aqui no chat, pode escrever também. Mas depois você pode continuar, aprender novos caminhos. Maravilhoso, né? Abrir novos caminhos. Isso para mim também é um tesouro, viu? É maravilhoso poder a gente percorrer. Yoga, natureza, presença. Sim, 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 né? Maravilhoso também, maravilhoso. Tem mais algum que vai vir aí? Pois é, tanta coisa, né? Amigos, filhos, trocas, natureza, cuidado, compaixão, amor, abundância, expressão, arte, conexão, intimidade. E que venha muitas coisas nessa lista de prazer, de alegria, de tesouro. Eu tomar meu café de manhã com a Lili, ai, de todos vocês, olha que delícia! Mais uma que está comendo. Que bom, que bom. Então, aí agora vamos voltar lá com isso que a gente trouxe agora, com esses tesouros que a gente trouxe. Agora vamos entender um pouquinho mais, né? Caminhando aí. Então, trouxe algumas colocações também sobre esses tesouros, mas todo mundo é o que a gente escreveu, né? Bem-aventurança, prosperidade, relações harmônicas e verdadeiras, né? Verdadeiras, confiáveis, necessidades supridas, criatividade, conhecimento aí abrindo novos caminhos, consciência tranquila, a gente já vai falar sobre isso. Saúde, saúde mental, saúde, né? Saúde, confiança, alegria, isso é maravilhoso. E agora então, a gente vai olhar, né? A gente olhar para esse Yama que Patanjali nos trouxe, retomando que a gente estava identificando quais eram os nossos tesouros. E agora, no estabelecimento do não roubar, sobrevém a proximidade de todos os tesouros. Então, agora vamos olhar como que é essa prática do não roubar no dia a dia, a nível de cada relação que a gente falou, de cada movimento e envolvimento dessa teia que nós falamos que nós éramos. E a primeira, o primeiro lugar a ser colocado, né, as nossas lentes para observar e intensificar é o nosso corpo físico.
O nosso corpo físico é toda a relação com o nosso universo material. Então, olhar para a nossa necessidade e não roubar do nosso corpo físico, por exemplo, alimentos saudáveis, não roubar dele a energia, né? De repente a gente está fazendo tanta coisa, está cansado, você está roubando do seu próprio corpo a energia vital. Então, deixar o corpo descansar, não roubar a inteligência que o corpo tem de manter o seu intestino funcionando, seus pulmões respirando, seu coração batendo, seu fluxo acontecendo. Então, não roubar a inteligência dele, é cuidar da alimentação, é cuidar, é fazer exercício físico. Não roubar a saúde que o corpo tem, que inteligência, né, pessoal? Porque cada vez que cada vez que eu caminho, cada ano que chega, cada nova volta em torno do sol, eu vou observando o corpo e vou assim ficando cada vez mais perplexa e me rendendo e reverenciando essa inteligência corpórea que nos permite estar aqui, né? Então, olhar para o não roubar, para nossa pra casa, para a casa em que a gente habita, roubar espaços, roubar coisas e até negociações de casa, tirar vantagem, né? Às vezes, esse olhar para esse não roubar, é, reconhecendo que muitas vezes, e principalmente opa, na nossa educação, ops, apertei um botão errado, mas voltar aqui, né? Perceber assim que na nossa cultura, né, na nossa educação, que existe uma grande diferença, né, aqui para a Índia, por exemplo, porque a Índia, dentro da sua cultura, ela acredita na lei do karma, da lei da ação e não da ação e reação, né, daquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, o não roubar faz parte de um alicerce do ser humano na Índia. O não pegar aquilo que não me pertence. Então, e isso entra em todos os contextos, desde da relação com a casa, com o trabalho, com as ideias, com a espiritualidade, com a alimentação, com o espaço. Então, faz parte dessa cultura, desde pequenininho, estabelecer esse lugar de que aquilo que é seu. Seja da mãe natureza, como eles chamam, é da mãe natureza. Mas a mãe natureza permite e oferece algumas coisas, como os frutos, como os legumes, ela oferece. Então a gente não está roubando, né? Eles acreditam nisso. Agora, tem coisas, por exemplo, os peixes, tem uma grande parcela da Índia que acredita que pegar peixes do rio, a gente está roubando peixes da mãe de Ganga, que é uma agressão, isso. Né? Então, trazer a asteia para o nosso dia a dia, para nós é mais desafiante devido à nossa cultura, porque nós fomos educados a sempre ter uma vantagenzinha. Em todos os contextos, a gente quer pagar, a gente vai pagar um pouco menos, ou vai trabalhar, trabalha um pouquinho mais. Então, a gente faz parte dessa educação mesmo estrutural. Então, olhar para isso e reconhecer em que momento eu invado um pouquinho daquilo que não me pertence, seja do espaço físico, primeiramente, que nós estamos falando, o espaço físico, né? Então, é isso que a gente está olhando agora como uma primeira. Opa, vou ter que fazer uma coisa aqui. Vou ter que abrir só um minutinho. Ai, gente, voltei. Sabe o que aconteceu? Deixa eu só abrir aqui meu PowerPoint que fechou aquela hora, né? E aí eu já volto aqui para vocês. Aproveita para tomar uma aguinha, só um minutinho de pausa do que eu tô chegando. Vocês não viram aí, né? Aí
Compartilhamento. É só eu que estou vendo aqui, né? Gente, share, share, tá? Share, não, não ficou grande, vocês não viram. Tem que fechar, voltar. Tá, agora foi, gente. Desculpa a falha. Então, agora cá, estamos aqui, voltou o slide para vocês, ok, certo? Já só voltando então, onde nós estávamos, essa visão de ampliar o olhar para que nós possamos praticar no nosso dia a dia, em toda a estrutura material que compõe a nossa vida, toda a estrutura física e material. Então, é a relação com a nossa casa, a relação com o nosso carro, a relação com a nossa alimentação, a relação com o dinheiro, a relação principalmente também, tudo é principalmente, né, pessoal? Tudo aqui é principalmente, mas dando só um ênfase a mais na relação com o tempo. Uma das coisas mais preciosas, né, e que a gente não falou, um dos tesouros que nós temos nessa linha que estamos entre vida e morte, é o tempo. O nosso tempo, ele não para mesmo, né? Ele é um contínuo, um tic-tac contínuo, assim. Então, nós também precisamos praticar a asteia, não roubar com o tempo. Seja, por exemplo, um tempo precioso para você mesmo, um tempo para você viver aquilo que você considera um tesouro, para você viver a relação com a natureza. Se você não viver, você está roubando de si mesmo o tempo disso, principalmente o tempo do outro, o tempo das relações, o tempo no trabalho, o tempo nas relações, amigos, e encontros e tudo que a gente marca na agenda para se encontrar, não roubar o tempo, olhar para isso com atenção. No trabalho, não roubar aquele detalhe que um faz e se apropriar, dizer que é você que fez enquanto foi o outro que fez. Isso é não roubar, é asteia. E então, nesse caminhar de olhar para essa camada do denso, né, do nosso corpo físico, do mundo material, como a gente se relaciona com isso, né, não roubar, é, pagar o que é devido, estar atento a toda essa troca também da relação financeira, como as coisas são, observar isso, e depois a gente mergulha um pouquinho mais e abre a visão e vai perceber como é a asteia, não roubar, no nosso corpo mental, na nossa camada mental, que nós fazemos parte. E adentrando o universo da mente. O que que é que tem nesse campo? Os pensamentos. Muitas vezes, o olhar atento para quais os pensamentos, porque os pensamentos podem, por exemplo, nos roubar a paz. Os pensamentos podem, por exemplo, nos trazer ansiedade, pode nos trazer desconforto, e a gente rouba de nós mesmos o tempo precioso da alegria, daquilo que a gente determinou como tesouro. Olhar para os aspectos mentais de quais são as propensões, né? Então, isso é um dos objetivos principais aí do Yoga Sutra, é um yoga mental, é um yoga que olha, estuda, cuida e vai além da mente. Então, reconhecer dentro desse campo mental as ideias, a potência da criação. E essa criação ampla, que é individual e que está disponível, também pode entrar em não roubar, né? Olhar sempre, a gente está olhando as teias, não roubar. Não roubar a ideia do outro, não roubar a criação do outro, a fala,
É tão simples isso, a gente poder se inspirar no outro, absorver e devolver, né, aquilo que é dele, é dele. É só faz parte dessa teia de suposições, os sonhos. Não roubar de nós mesmos os nossos próprios sonhos. A gente está vivendo muito isso, e inclusive é uma das coisas que nós vamos fazer um retiro lá na Casa Bacarirá, encontrar esse lugar de sonhos, de futuros desejáveis, de olhar para isso com atenção e poder planejar, praticar diariamente para viver esse tesouro que a gente está idealizando, sonhando. Então, o Asteia, no campo mental, é fundamental para que nós possamos adquirir dois lugares importantes que o Yoga Sutra traz. Um lugar de testemunho, um lugar de observador. Esse desenho aí da tela que está ampliando é para ir além dos olhos. Os olhos veem, os ouvidos ouvem, a boca sente, tato, tudo sente, tudo está vivo. E leva isso para a mente. Mas existe algo além da mente que absorve isso tudo, que contempla isso tudo, que percebe maior, que percebe mais amplo. Então, no momento em que a gente está vivendo, por exemplo, um roubar, né, que é o tema aqui, a gente deixa de viver essa visão mais ampla e a gente fecha e vai viver numa situação egóica, pequena, de interesse, de apego, de necessidade de sobrevivência. Que é isso que os yamas estão fazendo. Lembrando, os yamas são o controle dos impulsos naturais. É isso que a gente está olhando, não roubar, não roubar. E depois o campo mental, a nível mais sutil. Quem somos nós, né? O que nos compõe como seres humanos? Nosso corpo físico, nosso campo mental, nosso campo energético, nosso campo sutil, por onde as informações percorrem, por onde as informações desencadeiam determinados circuitos energéticos no nosso corpo, que nos traz uma sensação, um sentimento confortável ou desconfortável. Um pulsar mais intenso do coração, aquele medo que chega, aquela insegurança onde tudo trava, ou aquela alegria surtada. Lembrando que nós somos bipolares e que a polaridade faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida. E os yamas vai nos ajudando a não estar nas polaridades intensamente, mas ajuda a nos trazer o que cada tensão pode trazer de informação para a nossa vida. Então, a asteia, o não roubar no campo energético, que é aquilo que eu já trouxe algumas colocações aqui, é cuidar para que essas emoções possam viver de forma harmônica. Então, o que me tira da harmonia é a cobiça que o Sutra de Deshikachar nos trouxe, a inveja, eu almejar aquilo que o outro tem, e seja aquela relação que aquele outro tem, seja a grama da casa dele que é mais bonita que a minha, seja a roupa, seja o que for, mas é o momento, a inveja é um dos lugares do campo energético de emoções e sentimentos em que o não roubar nos ajuda a harmonizar.
os desejos que estão nesse campo, aquilo que vem como informação, né? Ah, eu preciso viajar para ficar, eu preciso ir para a Índia para viver minha espiritualidade. Eu preciso um carro, o último carro. Sim, eu preciso de um carro, né? Mas talvez não precisa ser aquele, possa ser um que supra as minhas necessidades. Porque também o acúmulo, eu estou roubando de uma pessoa que não tem. No momento em que eu começo a acumular muitas coisas, né? Já que somos bipolaridades no campo sutil e no campo material, se um lugar tem muito, um lugar tem menos. Então, saber compartilhar faz parte do não roubar. E compartilhar é um dos tesouros da nossa vida que foi trazido no Sutra. Compartilhar o que é. E todo mundo tem coisas para dar, para oferecer. Um outro aspecto importante do campo energético é a vitalidade, é a energia que sustenta. Não roubar do nosso pessoal essa energia e do outro também, e do ambiente também. Lugares, momentos de vitimismo, momentos de apego, né? Porque quando a gente tem resistência, tem apego e tem sofrimento. Sofrimento é igual a resistência, que é igual a apego. Então, o Yoga Sutra e o Yoga de todos os aspectos traz, né, como um passo fundamental para esse caminho da libertação, da liberação, o desapego. Então, observar, né, porque tudo vai se encaixando, vai se juntando. Então, que momento em que a minha presença rouba a energia do ambiente ou invade a energia ou intensifica. Então, toda essa relação com o campo material e com o campo sutil fazem parte do testemunhar que Patanjali nos traz, da observação que se amplia. Estamos juntos, pessoal? Acompanhando? Respirando fundo? E assim a gente continua, finalizando até também, para que a gente chegue aí, nesse lugar. Porque o não roubar é ter a consciência, né, tranquila, respirando fundo, sim, muito bom. É poder ter relações confiáveis, saudáveis. É poder olhar bem profundo, sim. É poder olhar nos olhos com verdade. E hoje eu pergunto também para você, para que você possa refletir, como é essa relação de olhar nos olhos, de olhar de frente para as pessoas e para as relações. Olhar de frente para o seu corpo, olhar de frente para a sua casa, olhar de frente para as suas relações mais íntimas, olhar de frente para as suas relações mais amplas, olhar de frente para o seu lixo, para a sua alimentação, para o seu animal, para o seu trabalho, olhar de frente para você mesmo. E eu convido você a oferecer também, hoje ou amanhã, ou 7 dias, né? A gente tem esse desafio, assim, pessoal, que é muito importante neurologicamente falando, que a gente aprende a coisa quando a gente tem uma sequência de informação chegando diariamente, para poder mudar o sistema operacional interno e trazer um novo lugar, um novo circuito de informação.
Então, a proposta é que você, durante esses 7 dias, possa olhar no espelho para você mesmo, olhar nos seus olhos. E olhar nos seus olhos é observar o que passa no seu campo mental. O que passa no seu campo mental? Você vai passar por diversos lugares, talvez. Vai ver os seus defeitos, ou vai ver a sua beleza, vai ver a forma, mas vai além, vai além. Olha nos olhos, fique de frente e perceba mesmo se você, inclusive, não está roubando tempo de você estar consigo mesmo, o seu precioso tempo. Perceba se você não está roubando de si mesmo aqueles tesouros que você identificou. Quais são os tesouros? Então, olha de frente para isso. Você, cada um de nós, eu, você, cada um de nós responsáveis pela nossa vida. E conhecimento é responsabilidade. É responsabilidade. E isso é uma motivação, é uma força extra que chega. Por quê? Dentro desses olhos que vocês estão vendo, nesse exercício que a gente acabou de passar, depois você fica, né? Então, um tempo olhando, observando, até você conseguir olhar para você mesmo e estabelecer um lugar, nem que seja segundos, de silêncio, de espaço, para poder perceber se você não está roubando de você mesmo precioso silêncio, precioso espaço interior. Então, dessa forma, a gente chega num ponto fundamental de todo o percurso de Patanjali, né, que é a consciência que vê. Estabelecer a consciência que vê. E por último, assim, fechando esse passo a passo, eu vou trazer uma historiazinha. Vou trazer uma historiazinha assim para a gente ilustrar esse fechamento. Eu poderia fazer um resumo, mas eu acho que é muita coisa, acho que tá. Poderia trazer uma síntese, né, pessoal? Porque eu adoro síntese, então eu gosto muito de pontuar também. Mas eu vou trazer uma síntese com essa historinha. Alguns de vocês já devem conhecer, porque eu gosto muito e ela é bem contada também, assim, por diversos professores. Tinha um monastério lá no Oriente, né? Um monastério budista, no alto da montanha. Isso tem todo, muito, agora cada vez menos, mas sempre teve, né? Muitos. E esse monastério ele estava passando por muitas dificuldades. Monastério não, mosteiro, gente, mosteiro. Ele estava passando por muitas dificuldades. Estava com vazamento no telhado, as estruturas todas estavam com falta de cobertor, estava muito frio, a alimentação quase nada. Tinha sido muito difícil, né? A plantação, a colheita não tinha sido boa que esse ano, há alguns anos já. As doações tinham parado, eles estavam muito mesmo necessitados, escassos, assim. E aí, o mestre desse ambiente reuniu todos e disse para eles: na situação em que estamos, né, eu vejo um caminho. Precisamos de coisas para sobreviver. Então, cada um de vocês vai até a cidade vizinha e traga tudo o que puder para nossa sobrevivência. Traga tudo o que puder. Porém, tem uma condição: não permita que ninguém veja. Não deixe ninguém ver. Traga tudo o que for necessário sem que ninguém veja. Chegou a noite, eles se prepararam e todo mundo foi. O mestre ficou lá fazendo
oração em silêncio. E assim que já depois de um tempo o mestre foi ao encontro, não tinha ninguém voltado ainda, as pessoas estavam voltando com algumas coisas, já deixando no canto, mas tinha um discípulo que estava varrendo o salão. E o mestre chegou para ele e falou: "O que fazes aqui? Você você não trouxe nada, você não foi, você não agiu, não participou com seus amigos?" E ele disse assim: "Mestre, você deu a seguinte instrução: vá e pegue tudo o que for possível, mas na condição de que ninguém veja." E aí o discípulo falou: "Porém, eu estava vendo. Eu não poderia fazer isso, porque eu estou vendo o que estou fazendo." Então, percebe essa relação de que não é ninguém externo para ver as nossas ações, para ver o lugar com que cada um de nós nos posiciona diante de tudo que a gente trouxe, do micro ao macro, do denso ao sutil. Esse lugar que é pessoal é importante ser reconhecido e vivido a partir dessa consciência que vê e que ajuda a cuidar para poder, assim, na prática do dia a dia, vivenciar essa libertação, vivenciar os aspectos da nossa alma. Esse é o caminho da liberação. Dois. Acho que é isso. Vou deixar aqui aberto um pouquinho para conversar com vocês. Se alguém quiser trazer alguma coisa, pode abrir o microfone, compartilhar. Que on tat sat. Ô, Lili, eu fiquei muito reflexiva quando você trouxe aquela colocação de roubar o nosso próprio tempo e tirar os momentos da nossa alma da gente viver os nossos tesouros, né? E isso é uma coisa que a gente faz muito na sociedade, porque trabalho, dinheiro, essas coisas acabam pegando mais o tempo que a gente tem para passar com a nossa família, o tempo que a gente tem para poder praticar yoga, para poder estar na natureza. E aí a gente vai tentando se adaptar conforme dá, né, no nosso dia a dia. E aí, a dúvida, a reflexão que eu fiquei, que é claro que a gente queria viver uma vida em que a gente pudesse se dedicar só a essas coisas, né? Mas às vezes isso também não é possível porque a gente também precisa aquela questão que Shri Aurobindo traz, que a gente precisa saber divinizar a vida humana também. Então não é só ficar lá sentado meditando, né? Só que às vezes também isso pode ser desafiador encontrar esse equilíbrio, né? Pode ser não, amada. E é isso que faz parte do jogo. Esse é o grande jogo, isso é Mahalila, né? Nós estamos vivendo esse momento da humanidade onde essas peças todas estão se movimentando no grande tabuleiro que é a vida. Então, aprender, né, a lidar a organizar o tempo, a eliminar os excessos, os desperdícios, né, que seja, por exemplo, através da mente, falando do campo mental. Duda, fecha um pouquinho seu mic, por favor, tá interferindo. É, aprender a olhar através desses olhos que vê para o campo mental, por exemplo, o quanto que a gente desperdiça de tempo
em pensamentos, em preocupações que ainda não existem. Tanto que Patanjali traz também. Sofrimento que ainda não existe é aquele que pode ser evitado, mas não porque pode ser pensado, porque isso pode ser vivido a partir do momento presente, de um presente mais consciente. Então, e também hoje a gente já mudou esse desejo. A gente não deseja mais ficar o tempo inteiro sentado na montanha meditando. A gente quer sim ter momentos em que a gente se retira, se organiza, se nutre, potencializa o nosso brilho e aí a gente volta. Porque nesse Mahalila, o yoga na vida é o yoga nas necessidades que a gente está vivendo. Na necessidade do trabalho, na necessidade financeira, na necessidade das relações, das ações diversas. Isso é o yoga na vida. Então, a forma com que eu vou para estes lugares é que faz a diferença. Se eu compreender que esse jogo, que esse trabalho, já que eu leio, Gabi, aguenta aí, que esse jogo, que esse trabalho, que essas, esses personagens, eles estão mudando, eles vão continuar mudando. E essa é a beleza, essa é a lei da impermanência. Essa é a lei, esse é o lugar de estudar o mistério. É o mistério. A gente está falando de autocontrole dos yamas, mas é um autocontrole para poder permitir que o mistério seja maior, porque a gente não controla. Então, a forma de percorrer aquilo que são as necessidades é que faz a diferença. E poder estar, a partir desse lugar de consciência, falar para si mesmo, né? Eu estou dando mais valor a isso que está me consumindo, que está me martirizando, que está me consumindo a energia, a minha vitalidade, do que é isso que eu preciso. Então, isso eu preciso olhar e encontrar o lugar de harmonização e equilíbrio. Todo lugar, em qualquer lugar, vai ter um ponto de harmonia, até dentro de um campo de guerra. Tem um lugar em que as pessoas se sentem protegidas. Tem um lugar que as pessoas percebem o que está acontecendo em volta, que está um tumulto, que está um caos, mas nesse lugar eu assumo o meu próprio lugar, compreendendo que é passagem e que tudo passa e que a minha presença é o grande presente para vivenciar cada momento de um jeito único, um jeito único. E isso sim, né, é divinizar a vida humana. Não é sair dos nossos compromissos, mas é viver nos compromissos um lugar de yoga, presença. A Camila tinha levantado a mão e eu também queria ler aqui o chat, gente. Cadê o chat que eu não consigo achar aqui? Eu quero ver. Camila, quem quer falar, Camila? Cadê? Oi, pessoal, bom dia. Eu fico percebendo no corpo, né, a profundidade do yoga e o que é estar, né, na prática, no sadhana do yoga, nesse momento atual de vida, onde de fato é muito diferente, né? Então, é isso, não é mais só as montanhas, né? O nível de estímulos que se tem hoje e a própria constituição da civilização e o que é ser humano nesse processo, né, civilizatório de hoje, né? Porque se a gente pega na atualidade, quem são os grandes
sei lá, eu trago isso. Quem são os grandes yogis da atualidade, né? E quando eu escuto o Krenak, por exemplo, falando da cosmovisão, né, e que de uma certa forma traz para a gente também isso, né? Então, eu vou sentindo no meu corpo assim que estudar, né, os yamas e os niyamas sempre traz um lugar de um desafio enorme que, assim, dá para fazer uma metáfora como se a gente tivesse num sadhana mesmo, ali, assim, com as pernas doendo, porque você está lá só na respiração, sustentando, manter, né, aquela perna naquela postura que não é fácil, né. E assim a gente está aqui com os yamas e os niyamas, porque você fala: "Uau", né, nossa, como é não roubar, né? Como não roubar alguma coisa de nós ou do outro, ou da natureza nesse momento, né? Então a gente sempre vai se encontrar com o desafio e com o desconforto e que bendito, né? Bendito desafio e desconforto, como diz o Marco Schultz, no sentido de ele fala desse lugar aonde de repente um dar-se conta e uma angústia enorme te te invade e você se dá conta de: "Uau, aqui eu tô, né, aqui eu tô", esse orai e vigiai, né, porque de repente a gente tá tão distraído, né, tão desapercebido nesse mundo que rouba o tempo todo e a gente, o mundo dentro, fora, né, quem tá roubando é o mundo, somos nós, é tudo junto, né. E aí de repente, e daí você se dá conta e daí abre aquele abismo, mas ali é aquele momento também de presença para olhar para aquilo. Então eu fiquei respirando muito profundamente aqui, é sempre muito forte. E eu agradeço. Uhum. Mais alguém? Lili, eu quero falar. É, eu já formei em yoga com a Lili tem uns 2 anos, né, Lili? E a Lili falou uma coisa que não sai da minha cabeça, que a gente faz na vida o que a gente faz no tapetinho. Então, hoje, Uhum. no início da aula, ela falou do aprendizado, que é um processo contínuo e tal. Então, assim, é muito interessante. Eu estou começando agora da aula de yoga, como é que esse aprendizado tem caído devagarzinho. Mas uma coisa que eu sempre fiz, que a Lili me ensinou muito, que eu peguei muito no pé dela desde o princípio do curso, eu não liguei a câmera, é, é a gente observar. O que você pode não estar fazendo asana, mas as suas posturas na vida é o que prega, é o que a gente faz no tapetinho, né? Que vai de encontro com essa fala aí que toda vida é yoga. Então eu acho muito interessante esse caminho e eu me vejo assim, embora eu esteja praticando cada vez mais yoga, mas o meu mais ainda é pouco diante do que eu acredito que todas vocês façam. Mas praticar o yoga, eu fico muito orgulhosa de mim, de ver minha trajetória, porque eu vejo que cada vez mais eu tenho praticado yoga na vida. E hoje, Ah, querida. com Ah, essa questão aí do não roubar, caiu assim, feito uma luva para mim agora, hoje, no meu café da manhã. querida, que bom te ouvir. A Gabi também trouxe umas coisas aqui, deixa eu ler aqui, ó. Viver os nossos tesouros no dia a dia, como eles se apresentam, encontrar paz, confiança, alegria no dia a dia. Yoga é agora, acalmando as ondas da mente, e enxergando a beleza em tudo. Se a gente tem afazeres e trabalhos, é porque nossa alma, de certa forma, precisa. Mudamos o nosso interior, a nossa visão de mundo muda, não necessariamente o externo, mas muda também, hein? Mudou o interno, não tem como. Pode ir caminhando, porque vai mudar o externo. E ao mesmo tempo tudo muda, exatamente, o tempo todo, mas só percebemos se estamos presentes. Maravilhoso. Alguém mais tinha levantado a mãozinha aqui que eu tinha visto? Duda?
Quem quiser, a gente já pode abrir o microfone. Muito bom trocar com vocês, ouvir vocês, saber, trazer um pouquinho que cada um ficou, né? Muito bom. Oi, Sofia, Lili. A Inara trouxe uma coisa na fala dela que me despertou um sentimento no sentido de quando ela falou assim, eu estou tentando praticar yoga, mas não tanto quanto vocês devem praticar. E aí ela entrou num lugar da comparação. E o comparar também não é asteia, né? Então, isso a gente faz muito, né? Quando eu comecei a praticar yoga, Inara, eu nunca fui uma pessoa muito flexível, sabe? Assim, eu não tenho muita maleabilidade, assim, não tenho um super alongamento. E eu sou uma pessoa extremamente agitada, ansiosa, né? Estou sempre assim, com a mente muito inquieta. E aí eu também entrava num lugar de comparação, de ver as pessoas ali sentadinhas, meditando, todo mundo com aquela coluninha ereta, tal. Eu olhava aquilo e falei, mas isso nunca vai ser possível para mim. E, e aí estou aqui agora hoje também compartilhando o que eu aprendi com o yoga e é isso, acho que não entrar nesse lugar de comparação também é uma forma de praticar esse yama. Eu não gravei seu nome. É Sofia, Inara, a gente está se falando. Ei, Sofia, tá joia? Tudo Ô, bem? Sofia, tudo jóia. Ô, Sofia, mas eu não falei com intenção de comparar. Eu falei, por exemplo, porque de acordo com a minha vida, com minhas coisas, eu realmente, eu custei a começar a praticar como a Lili mandava. Para você ter ideia, até hoje eu não peguei meu certificado de yoga. Até hoje eu não consegui pegar. Nem sei se eu vou conseguir, mas agora, por exemplo, a Lili tinha me Eu dado um prazo. entendi. Eu entendi o que você Mas assim, só mas terminar. me Então, pegou em assim, é mim, uma. você entende que pegou em mim? Porque Ah, eu que entrava nesse lugar de comparação, não você, mas a sua fala, de alguma maneira, despertou em mim este sentimento de comparação. Não foi que você falou tá. que comparava, mas isso me foi algum gatilho mental, sabe? Que eu Não, falei, não, legal. eu entrava nesse lugar de comparação. E aí, num dos estudos, uma das maneiras que eu vi, que uma das maneiras da gente praticar asteia na nossa vida é não se comparar. Isso é uma das maravilhoso, coisas. Então, maravilhoso. foi só uma Eu coisa acho, que me despertou. e Não, isso é legal, legal, Sofia. Iná. Porque assim, né, assim, só para fechar esse tema, né, que a gente até várias vezes, a Inara já faz parte do curso, ela sabe que eu sempre tenho uns momentos que é isso que acontece, que é muito interessante, que quando uma pessoa traz algo e vê e o outro vivencia um reconhecimento e que não é pessoal, então não precisa nem entrar nesse contexto de justificativa, de colocações assim, porque o que é valioso é, por exemplo, essa percepção que a Sofia trouxe, né, que a partir de uma fala trouxe algo. Não, e isso é muito rico, né? Porque a gente está em roda para vivenciar exatamente esse lugar. Agora, muito importante e valioso, o não roubar, que entra na inveja. A comparação entra na inveja. E é aquilo que também a gente identificou como cultural. Nós vivemos e fomos educados numa sociedade que tem a comparação como base e estrutura e criação dos seres humanos, desde pequeno. Desde a escola a gente está competindo para escrever melhor, está competindo para escrever no quadro negro, se é que ainda existe, está competindo na corrida, na natação, está competindo em todas essas coisas. Depois que você entra para o trabalho, você tem que ganhar na faculdade, você tem que ganhar a vaga. A gente está competindo, a gente faz parte. E é valioso reconhecer esse lugar porque a gente rouba a nossa confiança. A gente rouba, Sofia, né? A nossa personalidade, aquilo que eu sou nesse momento, porque se eu estou olhando aquele outro e eu quero ser igual, eu quero fazer daquele jeito, e eu acho que ele está fazendo assim, né? Porque também estou julgando. Ah, sim, ele está assim, então
eu estou roubando a minha autenticidade. Eu estou roubando de mim mesma a minha autenticidade. E mais, eu estou roubando do mundo a possibilidade de ver realmente quem você é. Então, roubando. Por isso, essa necessidade urgente e emergente de cada um se apropriar da sua essência, além desses contornos e dessas prisões em que a gente está, no emaranhado, né? Para poder vivenciar isso. Muito bom. A Sofia, Inara, é lá da Casa Bacarirá, onde a gente vai fazer o Sei. retiro e o curso de formação. A gente vai fazer lá na Casa Bacarirá. Não, eu sei, a hora que ela falou Sofia, mas imediatamente nós já conversamos bastante, né, Sofia? Pessoal, alguém mais quer trazer mais alguma coisa para a gente caminhar, para a gente encerrar? Mas a gente ainda pode trazer mais alguma coisa, quem quiser trazer, compartilhar alguma coisa. Gente, será que a Dani está aí mesmo? A Súria também? Muito bom. Bom, pessoal, então amanhã a gente continua, né? Eu espero vê-los também, ver todos. Ellen quer trazer alguma coisa? Ellen, vamos para o retiro lá de Páscoa com a gente, lá na Casa Bacarirá. Tá todo mundo convidado, na realidade. Né, Sofia? Um monte de coisa linda lá. Ah, Dani! Como assim? Tá de parte do mundo! Eu não Ah, quero. muito Páscoa! Tô no marco aqui. Eu tô cozinhando. Com muito amor. Que Bom, pela gratidão pelos ensinamentos riquíssimos, preciosos, lindos. Gratidão. Nossa, gratidão a você pela sua presença, né? A Dani é minha professora de mindfulness, pessoal, querida, amada, amiga, irmã do caminho, que está aí vivendo mindfulness e presença no mundo, né? Onde você está? Tô no Caribe, na ilha de Santa Lúcia. Muito bom, muito linda. Quer trazer alguma colocação a mais, Dani? Sente te trazer algum argumento? Foi um ensinamento riquíssimo. Você falou muito sobre a presença, né? Eu, pelo meu lado do mindfulness, sei o quanto que às vezes é importante a gente ter essa presença, porque são Quer ficar nisso? nessas pequenas, Vamos ficar. Vou fechar ela, vou fechar. nessas pequenas situações que o pessoal trouxe como exemplo, né? De fazer uma comparação, ou que você trouxe de ter um ciúmes, uma inveja de alguma coisa. É tão rápido. E muitas vezes não vem relacionado com um ato, uma ação, né? Roubar. Quando a gente pensa em roubar, eu fui lá e eu peguei um objeto de alguém. Mas aqui na mente é tão rápido, é num piscar de olhos, é num nanosegundo que vem o não hasteia, né? E a presença nos ajuda a manter essa disciplina de se observar e ter equanimidade, ter paciência, para que aos poucos a gente vá se purificando né, como que eu posso dizer? Desse Dessa, pecado. dessa atitude, dessa ação, né? Dessa ação inconsciente, totalmente inconsciente, que vai fazendo um pouquinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, querida. Então, nos vemos amanhã. Que delícia! Vamos ver amanhã, então. Bom, pessoal, então um abraço para todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo compartilhar aqui, né? E Ô, vamos Lili, deixa eu só te perguntar uma coisa. Amanhã eu vou dar uma aula de yoga de manhã, yoga. Você vai deixar gravada, né? Aí eu não vou consigo. deixar. Tá, então tá. Gente, eu espero que eu Beijo. tenha gravado, né? Acho que eu gravei essa, né, agora. Se eu não gravei, nós vamos ter que repetir tudo de novo. Você imagina? Que beleza. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Compartilha, convida outras pessoas. Vamos fazer essa roda crescer. E um abraço para todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Harion.